Boa Tarde Mundo na TV Mundial. Oferecimento Mercearia Acilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. Olá, boa tarde. Vejam os destaques do BTM de hoje. Oposição de centro-direita vence eleições na Groenlândia, marcadas por Donald Trump. Tarifas americanas sobre aço e alumínio entram em vigor. Brasil é um dos países mais afetados. Tarifas de Trump são pelúcios de maior guerra comercial que está por vir, diz analista. Após queda do governo, o presidente português abre consultas para possível eleições antecipadas. Inflações americanas cai a 2,8% em ritmo anual em fevereiro. Inflação do Brasil ultrapassou 5% em fevereiro na comparação anual. O Boa Tarde Mundo de hoje já está no ar. BTM de hoje já começa falando que o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa se reuniu com os partidos representando no parlamento nesta quarta, um dia após a queda do governo do primeiro-ministro de centro-direita, Luís Montenegro, como um passo preliminar para a convocação de eleições antecipadas. Os portugueses em Lisboa reagiram nesta quarta-feira à perda do voto de confiança do governo de centro-direita do primeiro-ministro Luís Montenegro. Ele chegou ao poder há quase um ano, sem maioria absoluta, e está envolvido em uma controvérsia sobre um potencial conflito de interesses que afeta diretamente sua família. O país europeu agora vai iniciar o processo para convocar possíveis eleições antecipadas, que seriam a terceira em 3 anos. Já viu o que é que se gasta nas eleições? Tivemos eleições há um ano e pouco, e agora voltamos a ter, vamos voltar a ter. Não sei, acho que isso não é muito benéfico para o país. E no fundo pagamos todos, mas pronto, eles lá sabem. O povo ainda é muito descrente na classe política, completamente. E a descredibilidade não é só a nível nacional, é a nível internacional, a nível mundial. Vê-se os Estados Unidos, vê-se a situação na Rússia, vê-se a situação na Ucrânia a ser partilhada pelo mundo. Essa e todas as outras ambiguidades que se têm estado a passar no dia-a-dia que não tem resolução, porque o ser humano não quer, não tem vontade para isso. O principal escândalo envolvendo o premier inclui uma prestadora de serviços de propriedade de sua esposa e filhos que tem contratos com diversas empresas privadas, entre elas um grupo sujeito a concessões estatais. Muito boa noite, queria dirigir uma palavra às portuguesas e aos portugueses. Mudando de assunto, agora, porque a oposição de centro-direita venceu as eleições legislativas na Groenlândia, marcadas por apelos nacionalistas para uma independência rápida da Dinamarca na ilha do Ártico, muito cobiçada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O partido de oposição de centro-direita da Groenlândia venceu a eleição parlamentar realizada na maior ilha do mundo. O pleito de terça-feira foi marcado por apelos nacionalistas para uma independência rápida da Dinamarca. A região tem sido parte do discurso do presidente americano Donald Trump sobre assumir o controle do território autônomo. Segundo os resultados oficiais definitivos, o Partido Democratas, autoproclamado social-liberal e favorável à independência, mas a longo prazo, recebeu 29,9% dos votos, mais do que o triplo do resultado obtido nas eleições de 2021. O Partido Nacionalista Naleraq, que pede o rompimento de todos os vínculos restantes do território autônomo dinamarquês com Copenhague, ficou em segundo lugar, com 24,5% dos votos. A atual coalizão de governo, formada pelos partidos Inuit Ataqatigiit, ecologista de esquerda, e Siumut, social-democrata, foi punida pelos eleitores, que compareceram em massa às urnas. O Inuit Ataqatigiit perdeu 15,3 pontos e o Siumut 14,7 na comparação com a eleição anterior. Esta foi a eleição na Groenlândia que despertou mais interesse internacional, diante do desejo de Trump de tomar o controle do território.
Coberta por 80% de gelo, esta enorme ilha do Ártico, com 57 mil habitantes, quase 90% deles inuites, possui hidrocarbonetos e minerais importantes para a transição energética, que despertam a cobiça de Trump. Sem descartar a possibilidade de recorrer à força, o magnata republicano reiterou em vários momentos o seu desejo de adquirir o território, considerado importante para a segurança dos Estados Unidos ante Rússia e China. A inflação no Brasil atingiu 5,06% em fevereiro, na comparação anual. O valor ultrapassou os 5% pela primeira vez desde 2023. A inflação na comparação anual no Brasil atingiu 5,06% em fevereiro, a primeira vez que ultrapassou 5% desde setembro de 2023. Esta é uma má notícia para o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, que já enfrenta níveis baixos de popularidade. Os dados oficiais foram divulgados nesta quarta-feira. O aumento mensal dos preços foi de 1,31%, devido principalmente ao aumento do custo da energia elétrica para as residências, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Em janeiro, a inflação caiu para 4,56% na comparação anual, já que muitas famílias se beneficiaram de um desconto pontual em suas contas de luz, graças aos benefícios da usina hidrelétrica de Itaipu, crucial para a produção de energia no Brasil. Outro motivo para a alta de fevereiro é o aumento dos preços da educação, devido ao aumento anual das mensalidades das escolas que acabam de iniciar o ano letivo. Já os preços dos alimentos desaceleraram ligeiramente para 0,70%, em comparação com 0,96% em janeiro, embora o café e os ovos continuem em alta de 10,77% e 15,39%, respectivamente. Na semana passada, o governo Lula anunciou uma série de medidas para reduzir esses preços, incluindo a eliminação de impostos de importação sobre produtos como carne, açúcar e azeite de oliva. No ano passado, o Brasil foi atingido por vários eventos climáticos extremos, incluindo uma seca histórica e enchentes que comprometeram o setor agrícola. Agora vamos para um rápido intervalo e, a seguir, tarifas americanas sobre aço e alumínio entram em vigor. Brasil é um dos países mais afetados. E também, inflação americana cai a 2,8% em ritmo anual em fevereiro. O intervalo é rápido, voltamos já. Boa tarde, mundo na TV Mundial. Oferecimento: Mercearia Asilon, referência e tradição. E meu barbeiro oficial, vem pro melhor. BTM de volta, agora para falar que as tarifas americanas anunciadas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre o aço e o alumínio entraram em vigor nesta quarta-feira. O Brasil é um dos países mais afetados pela medida. As tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira. O Brasil está entre os 3 maiores fornecedores de aço para os Estados Unidos e vai ser um dos mais afetados pela guerra tarifária. O presidente Donald Trump, partidário de uma política econômica agressiva em prol do seu projeto de colocar os Estados Unidos em primeiro lugar, prometeu em fevereiro que adotaria tarifas contra os 2 metais e seus derivados sem exceções. A medida inclui Canadá e México, parceiros de Washington no Tratado de Livre Comércio da América do Norte. A União Europeia respondeu nas primeiras horas desta quarta com a renovação de tarifas sobre produtos americanos que havia adotado em 2018 e 2020, mas que posteriormente ficaram sem efeito. O bloco também complementou as medidas com um novo pacote de tarifas contra produtos dos Estados Unidos,
que inclui uísque bourbon, motos Harley Davidson e iates. Nossas contramedidas serão introduzidas em 2 etapas, começando em 1º de abril e totalmente em vigor a partir de 13 de abril. Enquanto isso, permaneceremos sempre abertos a negociações. Acreditamos firmemente que em um mundo repleto de incertezas geoeconômicas e políticas, não é do nosso interesse comum sobrecarregar nossas economias com tais tarifas. It is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. A China condenou as tarifas e prometeu tomar medidas para garantir seus interesses. A China sempre acreditou que o protecionismo não oferece saída e que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias. Este é o consenso da comunidade internacional. Essas ações violam as regras da OMC, prejudicam seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras e não são propícias para resolver o problema. A China tomará todas as medidas necessárias para salvaguardar seus direitos e interesses legítimos. Reino Unido e Japão lamentaram a adoção de tarifas, mas ainda não anunciaram medidas de retaliação. O país mais afetado pelas tarifas americanas será o Canadá, que fornece metade das importações de alumínio e 20% das importações de aço dos Estados Unidos. As informações são da consultoria EY Parthenon, que alerta ainda que Brasil, Índia, Argentina e México abastecem o mercado em menor escala, mas ainda assim podem sofrer interrupções na cadeia de suprimento, à medida que os compradores ajustem suas estratégias de abastecimento. No setor de aço, o Brasil, com 17% das importações, e México, com 10%, serão os mais afetados depois do Canadá. Em seguida, aparecem Coreia do Sul, Alemanha e Japão. A especialista em comércio internacional, Nicolas Portieres, descreve as tarifas dos Estados Unidos sobre aço e alumínio como o prelúdio de uma maior guerra comercial que está por vir. Tarifas de 25% sobre aço e alumínio são apenas o começo de uma guerra comercial muito maior. É o que indica esta especialista em comércio internacional, no dia em que as taxas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em vigor. Tudo que é feito em aço, alumínio, em certa medida, é o prelúdio de uma guerra comercial maior que está por vir. Devemos considerar isso um jogo dinâmico, onde a Comissão agora está se posicionando para dizer que está decidida a responder. Enquanto outros países, como o Reino Unido, não demonstraram a mesma disposição para retaliar, o que então muda, é claro, as negociações que podem acontecer mais tarde. O Brasil, que será duramente afetado pelas medidas, ainda não anunciou retaliação. União Europeia e China já afirmaram que vão adotar tarifas para se proteger. Donald Trump aplica uma de suas principais promessas de campanha ao colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. Isso significa que todas as empresas nos Estados Unidos que usam aço e exportam para outros países agora pagam um preço mais alto em comparação aos concorrentes na Europa. Acho que o impacto direto aqui será mais sentido pelos usuários americanos de aço e provavelmente haverá um pequeno benefício para as siderúrgicas americanas desfrutarem de um mercado protegido onde podem cobrar preços mais altos. As tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio para os Estados Unidos entraram em vigor nesta quarta-feira. O país importa quase metade do aço e do alumínio utilizado por indústrias tão diversas como a automotiva, aeronáutica, petroquímica e produtos básicos de consumo como as conservas. Desde o início de seu segundo mandato, Trump tem utilizado as tarifas como uma ferramenta de negociação com seus parceiros comerciais, como um incentivo para que as empresas se estabeleçam no país e como fonte de receita para as finanças federais. A inflação americana caiu a 2,8% em ritmo anual em fevereiro. O resultado marca uma desaceleração após 4 meses de aumento da inflação. O índice de preços ao consumidor caiu para 2,8% em ritmo anual em fevereiro nos Estados Unidos. O comportamento foi melhor do que o esperado e marca uma desaceleração após 4 meses consecutivos de aumento na inflação,
segundo dados do Departamento do Trabalho publicados nesta quarta-feira. No mês, o IPC aumentou 0,2% contra 0,5% de janeiro. Nesse mês, o índice IPC atingiu 3% na comparação anual, acima do esperado, o que abalou os mercados. Donald Trump assumiu seu segundo mandato em 20 de janeiro após uma campanha na qual prometeu restaurar o poder de compra dos americanos e então atribuiu o aumento da inflação ao seu antecessor Joe Biden. O cálculo de fevereiro corresponde ao primeiro mês completo do segundo mandato de Trump. Apesar da queda, persistem as preocupações por potenciais dificuldades na economia devido à guerra comercial iniciada pela Casa Branca. A maioria dos economistas e analistas espera que haja um aumento de preços no mercado interno à medida que as novas tarifas implementadas pelo presidente entrem em vigor. Agora chegou a hora de falar de futebol com Juscelino Gonçalves. Quais são os destaques de hoje, Juscelino? Boa tarde. Olá, boa tarde para você, Clara. Boa tarde para você, telespectador que nos acompanha no Boa Tarde Mundo. Você fica agora com as principais atualizações do futebol nacional e do futebol internacional. Começando pela Libertadores, hoje tem Corinthians e Barcelona do Equador, às 9h30 da noite, lá na Neoquímica Arena. O primeiro jogo terminou de 3-1 em casa para o Barcelona e volta pressionado o time do Corinthians hoje à noite às 9h30. Pela rodada do Carioca, tem transmissão da Fla News, Flamengo e Fluminense, a primeira final do Campeonato Carioca 2025 a partir das 9h10. 9h30 começa o jogo. Copa do Brasil tem Capital e Porto Velho às 8h da noite. Porto Velho, que vem se destacando aí pelo grande jogo feito contra o Cuiabá, ganhando nos pênaltis de 5-3 em cima do principal clube mato-grossense do estado. E a primeira vez do Capital do Distrito Federal participando da competição. Também às 9h, Ceará e Confiança pela segunda fase da Copa do Brasil 2025. Pela Champions League, no futebol internacional, tem Lille e Borussia Dortmund às 2h45, Arsenal e PSV às 5h, Aston Villa e Clube Bruges às 5h, Atlético de Madrid e Real Madrid às 5h, o jogo mais aguardado de volta do mata-mata da Champions League. E os resultados de ontem: Barcelona venceu o Benfica por placar de 3-1 com gol de Neymar, de Lamine Yamal e Rafinha. Inter de Milão ganhou do Feyenoord por placar de 2-1 e se classifica para as quartas de final. Bayer Leverkusen e Bayern de Munique. O Bayern de Munique venceu o Bayer Leverkusen pelo placar de 2-0. O principal clássico alemão avança para as quartas de final, o Bayern de Munique. Liverpool e PSG, o jogo mais assistido da Champions League desse ano da competição, foi decidido nos pênaltis. Acabou favorecendo o time francês. Bom, essas foram as atualizações do esporte nacional e do futebol internacional. Você acompanha mais na quarta-feira que vem. Você fica aí. Agora Maria Clara no comando no finalzinho do Boa Tarde Mundo. Tchau, tchau, Clara, e tchau, tchau para você, telespectador. Obrigado, Juscelino, pelas suas informações. Boa tarde para você. O BTM vai ficando por aqui. Para rever nossas reportagens é só voltar o vídeo aqui no YouTube. E não esqueça de seguir nossa página no Instagram, @TVMundialOFC. Encerramos com imagens ao vivo do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Então é isso. Tenha uma boa tarde e até amanhã no Mundo TV.